primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. O título da mensagem é Jezabel ameaça Elias. Diz a palavra: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprove, se amanhã a esta hora não fizer a tua vida como fizeste a cada um dos profetas. Temendo Elias, pois, levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Ali deixou o seu posto. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio-se e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras e brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Já que nós estamos alegres, você pode, numa canção, declarar assim: olha, não há Deus maior. Cante com alegria. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Foi só ensaio, agora é toda igreja junto. Não há Deus. Provisão de Deus. E quando nós falamos de provisão, é impossível falar de provisão na Bíblia sem lembrar do período que o povo de Israel saiu do Egito em direção a Canaã. Vocês se lembram muito bem, porque a Bíblia relata quantas foram a provisão de Deus para o seu povo no deserto. Irmãos, é tremendo ver a história do povo de Israel. Porque o povo de Israel, em meio ao deserto, uma terra que não tinha nenhum recurso, segundo a Bíblia Sagrada, não lhe faltou nada, não lhe faltou nenhum recurso para que eles permanecessem vivos durante a caminhada. Imagina os irmãos
que a provisão de Deus era tão grande, mas tão grande, e você nunca mais talvez vai ouvir isso na história, nenhum relato semelhante, porque além de Deus prover a comida, além de Deus prover a bebida, além de Deus prover a saúde, era tão impressionante a provisão de Deus, que o sapato crescia no pé, segundo a numeração. Não precisava de achar ali alguém que fabricasse sapato, não precisava de procurar ali costureira, até mesmo porque não havia nenhuma máquina para costurar. Mas a Bíblia diz que até as vestes e o calçado crescia no seu corpo. Olha, meus irmãos, o que é a provisão de Deus? E quando você fala de provisão, é impossível não se alegrar, é impossível não se emocionar, porque a provisão de Deus é uma coisa linda para a igreja. E nós, diante de uma caminhada e de uma jornada, é impossível caminhar nesse mundo sem ter a provisão de Deus em nossas vidas. Provisão de Deus é um recurso que nós precisamos para continuar de pé nessa terra. Você precisa da provisão de Deus. Mas mesmo tendo conhecimento, eu citei aqui, e não é somente a história do povo de Israel que vai falar de provisão. A Bíblia fala de provisão desde o livro de Gênesis da criação até o encerramento do livro de Apocalipse. E teoricamente falando, todos que estão presentes aqui têm conhecimento e sabem o que é provisão. Irmãos, provisão não é segredo. Talvez eu vou pregar e alguém pode questionar: o pastor vai falar de provisão, mas eu domino esse assunto. Para mim esse assunto é um assunto muito conhecido, eu acredito nisso. Todo mundo ele tem ciência, consciência e tem talvez até experiência no chamado provisão de Deus. Mas ouça o que eu vou te dizer. Provisão, a gente conhece ela na teoria, mas acreditar que ela vai acontecer na prática, às vezes é bem complicado. A gente ouve falar de provisão e até prega sobre provisão, mas quando nós precisamos da provisão de Deus, às vezes nós recuamos, às vezes nós ficamos acuados. Porque imagina que nós lemos aqui a história do profeta Elias, e o trecho que nós lemos, ele conta, ele está dentro de um contexto, porque Elias, qual era o contexto e qual era o cenário que Elias se encontrava? Primeira coisa, era proibido por lei, decreto, a adoração a Deus em Israel nesse período. E outra coisa, além de ser proibido por decreto a adoração a Deus, então a mesma lei que proibia, tinha outra segunda lei que obrigava a adorar outro Deus, que era Baal. E diante desse cenário, a Bíblia diz que Elias se recusa a adorar a Deus Baal. E ele via que a situação se complicava a ponto de Elias fazer uma prova, chamar o povo para um duelo, vamos dizer assim, um duelo espiritual, e provar de uma vez por todas quem era Deus. Se Baal respondesse com fogo diante das orações dos profetas, então todo mundo adoraria Baal. Porém, se Deus respondesse com fogo, então todos adorariam a Deus. E você conhece muito bem a história. O povo de Baal clamou até meio-dia, nada aconteceu. Elias precisou clamar poucos minutos. A Bíblia não relata quanto tempo ele clamou, mas a Bíblia fala que a oração dele foi curta. Foi uma oração de poucas palavras. E quando eu vejo a oração de Elias com poucas palavras, eu vejo Jesus Cristo dando ensinamento para a igreja. Eu me lembro do ensinamento de Jesus que diz: quando fores orar, não precisa de desperdiçar falando palavras repetitivas. Basta clamar o seu Deus com o seu coração aberto, que o céu vai se abrir e a bênção de Deus vai descer sobre você. Olha que maravilha, irmãos. Então Elias faz uma breve oração, o fogo desce do céu, queima o holocausto, fica provado de uma vez por todas que Deus é Deus superior a Baal. Amém, irmãos?
Só que diante desse cenário, você sabe que Elias extermina todos os profetas de Baal, e a notícia chegou no ouvido de Jezabel. Quando a notícia chega no ouvido de Jezabel, ela fica enfurecida e promete no dia seguinte tirar a vida de Elias. Ela promete, ela faz um juramento que no dia seguinte, naquela mesma hora que ela estaria fazendo aquele juramento, ela tiraria a vida de Elias. A Bíblia diz que Elias, temendo, ele, que ele faz? Ele foge, ele recua, ele foge. A Bíblia vai dizer que ele, diante da ameaça, no versículo de número 2, diante da ameaça de Jezabel, ele foge para salvar a sua vida. E ele tinha um auxiliar, ele tinha alguém que acompanhava ele deixa aquele rapazinho em determinado lugar, e a Bíblia diz que ele, perna para quem te quer, porque a coisa ficou esquisita aqui. E nesta jornada, e nesta fuga, a Bíblia vai dizer que já cansado e afadigado, ele acha uma sombra e um pé de zimbro, e diante daquele lugar, aquela sombra que ele encontra, a Bíblia diz que ele vai deitar, ele vai sentar, ele vai parar para descansar. E quando ele para descansar, ele faz uma oração. Uma oração que foi contrária àquela que ele fez no Monte Carmelo. Porque no Monte Carmelo a Bíblia diz que quando Elias ora pedindo fogo do céu, o fogo desceu. Ou seja, ele orou confiando que Deus iria responder. Mas agora a oração de Elias, ele ora dizendo: Senhor, para mim já basta. Para mim já deu até aqui. Eu agora já não consigo ir além. Faz o seguinte, Senhor: olha, o seu povo, o seu próprio povo, quebrou a aliança contigo. E agora estão adorando ao Deus Baal. E mais do que isso, todos eles se prostraram. E agora procuram tirar a minha própria vida. Senhor, antes que eu morra na mão dos meus inimigos, tira a minha vida. Olha a oração, irmãos, que este homem faz. É por isso que eu quero falar um pouco de provisão, não de provisão conhecida na teoria, mas uma provisão que você conhece na prática. Igreja não pode ficar preso em teoria, irmãos. Enquanto nós ficar presos somente nas teorias, somente nas pregações de domingo de escola dominical, você nunca vai ser um crente pronto, você nunca vai ser um crente preparado. Aquilo que você ouve na prática, aliás, na teoria, tem que acontecer na prática do seu dia a dia. Chega de ficar na teoria. Teoria não vai mudar a sua vida. Amém, irmãos? É muito importante você ter conhecimento, porque a própria Bíblia fala que o povo de Israel perecia por falta de conhecimento. Isso é fato, mas conhecimento somente na prática, na teoria, não é completo. Quando você faz um curso, seja ele qual for, até mesmo para tirar uma carteira, que é um documento muito simples, você tem aula teórica, mas você também tem aula prática. Amém, irmãos? Só para ficar claro o que eu quero dizer, Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, não pode ficar somente na teoria, precisa ser praticada e tem que ser vivida no seu dia a dia, e é isso que Deus quer, o nível que Deus quer que nós cheguemos. Mas de repente este homem que conhecia a história de Israel, você acha que Elias era leigo com relação à história de Israel? Não era. Ele conhecia muito bem o que Deus fez pelo povo de Israel no deserto. Mas como que este homem, que horas antes havia orado para que Deus mandasse fogo do céu, agora pede a sua própria morte? Por que ele está tão desanimado? Por que ele está tão cabisbaixo? Porque viver as coisas de Deus, a provisão de Deus, nas horas difíceis, não é tão simples, irmãos. Não é tão simples. Acreditar a qualquer preço não é tão simples. Tem hora que a nossa fé vacila. Tem hora, irmãos, que parece que não vai dar. É semelhante àquele povo dentro do barco, com Jesus Cristo dentro do barco, e a palavra que ele diz: Mestre, nós vamos nos afundar.
os discípulos já estavam acreditando diante da situação que eles iriam afundar. Eles já estavam certos de que iriam afundar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando Jesus está no barco, não tem barco que afunda. Deixa eu te dizer uma coisa: se Jesus está em tua vida, meu irmão, venha o vendaval que vier, você vai permanecer de pé no nome de Jesus. Não tem barco que afunda quando Jesus está presente. Senhor, tira a minha vida. E a primeira provisão de Deus. Eu quero ler aqui, quando Deus, alguns versículos que vai vir a primeira provisão. Primeiro Deus fala com ele: olha, o negócio é o seguinte, filho. Você não está sozinho, primeira coisa, você não está sozinho, amém, irmãos? Sabe de uma coisa, Deus sempre vai te falar: você não está sozinho. Por mais que você ache que você está sozinho, você não está sozinho. Primeira coisa que eu vou te dizer, Deus fala com Elias: olha, você vai ungir fulano como rei. Eu não vou nem ler aqui, o versículo está aqui, eu não lembro não, mas não vou ler porque o nosso tempo é um pouco curto. Um rei da Síria, o outro rei de Judá, e depois você unge Eliseu como profeta. Deixa eu te dizer uma coisa: vai acontecer o seguinte: quem lutar contra você vai ter que enfrentar o rei da Síria. Se conseguir escapar do rei da Síria, cai na mão do rei de Judá. E se conseguir escapar da mão do rei de Judá, cai na mão de Eliseu. Ou seja, o trem vai ficar bom do seu lado. Você arrumou um time bom. Amém? A primeira coisa que eu quero tirar exemplo dessa mensagem: nós nunca caminhamos sozinhos. Sempre vai ter um homem e uma mulher de Deus do seu lado para ajudar você na sua caminhada. Sempre vai ter alguém do seu lado para te dar força para você se levantar. É bem certo que o Espírito Santo nunca se ausenta de nós, porque afinal de contas nós nos tornamos morada do Espírito Santo e não só uma visitação, amém, irmãos? No passado, no Antigo Testamento, nós éramos visitação e nem era todo mundo. Tinha classe escolhida, não era todo mundo não. De vez em quando os que eram mais, recebia a visita. Hoje não, irmãos. O Espírito Santo mora dentro do coração de todo mundo. Todo mundo aqui é cheio do Espírito Santo de Deus. Além do Espírito Santo de Deus, nos prepara pessoas boas para estar do teu lado. Amém? Quem acredita nisso, diga glória de Deus. A primeira provisão de Deus é não deixar você solitário. Amém, irmãos? Quando você achar que você está sozinho, olhe do seu lado. Quantas pessoas boas que te amam, que Deus colocou do seu lado para te ajudar, para te alegrar e para te dar um impulso para você continuar nessa caminhada. Olha para a tua família. Foi lindo aqui o salmo da família, isso é provisão. Foi lindo sobre a cura, aquele homem do Sidoniano, isso é provisão, irmãos. O culto hoje está falando de provisão. Eu acredito que Deus está querendo despertar essa igreja pelo que Deus quer fazer no nosso meio. Deus nunca vai te deixar sozinho. Deus sempre vai preparar pessoas para estar lutando com você, te colocar de pé e te ajudar nessa caminhada. Quem crê nisso, levante as mãos e diga glória a Deus. Deus é maravilhoso. A segunda provisão de Deus que eu vejo nesse texto, olha, meus irmãos, aqui no versículo de número 21, 19 e 21, aleluia. Olha o que acontece aqui. Aliás, versículo de número 5, pulei demais, vamos voltar para o 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo lhe tocou e lhe disse: levanta e faz o quê? Não, levanta e... Ai, irmãos, por ser crente, irmão, não tem um crente que não gosta de uma boa comida, fala a verdade. E quando fala de comida, você fala como? Não, irmãos. A Bíblia, crente, fala a verdade, irmãos, nós somos bênção de Deus. É só você ler sobre a multiplicação.
Você vai entender o que é crente. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer, olha o que Deus fala para ele, olha, levanta e come. Ah, mas comer o quê? Ele está no deserto, não tem nada. O próprio Deus preparou o alimento para Elias. Irmãos, olha o que é a provisão de Deus. Levanta e come. E depois de comer, o que ele fez? Ele fez o quê? Aí tirou aquele cochilo. Meu Deus, quer coisa melhor do que tirar um cochilo depois do almoço, pastor? Olha, irmãos, olha como é que Deus é bom e Deus é maravilhoso. A vida do homem estava atribulada, irmãos, e glória. O homem estava pensando em se matar, de repente tem um prato de comida e ele ainda tem direito de fazer a hora de almoço. Aleluia, a coisa começou a ficar tranquila. Meu Deus, comeu e dormiu. Aleluia. Isso alegra o coração de qualquer crente, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Mas mais do que isso, olha como é que Deus é maravilhoso. E Deus, ele vai sempre além das nossas expectativas. Eu estou no 5, agora eu vou para o 6. Olhou e... Não, meu Deus. Deitou, dormiu debaixo dos ingredientes que o anjo lhe tocou e disse, levanta e come. Olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e depois ele dormiu. A Bíblia vai dizer no 7. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho lhe será muito longo. A segunda vez ele comeu. Amém, irmãos? Até aí? A segunda vez ele comeu. Só que o que me chama a atenção vem no versículo seguinte. No versículo de número 8, a Bíblia vai dizer, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites até o que, irmãos? Até o Horebe, no monte de Deus. Irmãos, o que é a provisão de Deus? A comida aparecer para ele e ele comer, encher a barriga e tirar uma soneca é uma provisão, mas é algo que aos nossos olhos parece ser normal. Agora, você comer uma alimentação e com a força, com os nutrientes, com a caloria daquela alimentação, você poder caminhar 40 dias e 40 noites sem o seu corpo enfraquecer, sem precisar de água, sem precisar de alimento, irmãos, eu vejo a provisão de Deus e o cuidado de Deus com Elias, não desamparando Elias exatamente no momento que ele precisava. Deixa eu te dizer uma coisa com isso, irmão, Deus sabe de todas as suas necessidades, e se for preciso fazer você caminhar 40 dias e 40 noites com a simples alimentação, Ele vai fazer, porque Deus é Deus de provisão. Deus é Deus que faz o impossível para te salvar. Oh, aleluia! Meu Deus, Deus é maravilhoso. A Bíblia vai dizer, irmãos, que o homem agora já não quer mais saber de desânimo, já não é mais cabisbaixo, agora ele está caminhando, e agora ele já sabe que Deus é com ele, a provisão está acontecendo na vida dele, e ele vai, e ele bora para frente. Amém, irmãos? E eu quero ainda dizer para você, irmãos, ainda dentro, mais ou menos dentro do cenário da primeira provisão, Deus sempre vai levantar, e Deus sempre vai chamar, Deus sempre vai te surpreender. Não precisa de gastar as suas energias tentando solucionar os seus problemas por conta própria. Confia em Deus e Deus irá te ajudar. Amém, irmãos? Versículo de número 20 e 21 diz, vamos no 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele.
ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. O que ele fez? Lançou o seu manto. Ele não fez outra coisa a não ser jogar o seu manto sobre Eliseu. Ele não ficou argumentando com Eliseu. Ele não ficou chorando as pitangas com Eliseu. Ele simplesmente pega o manto e sobre Eliseu. A partir daí acontece um negócio tremendo. A Bíblia vai dizer: então deixou Eliseu os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, despedir, então te seguirei. Está entendendo isso aí, irmão? Você está entendendo o que Deus está fazendo para Elias? Só da capa cair sobre Eliseu e falar assim: ó, só vou despedir dos velhinhos, para não ficar ruim, né? Para não ficar chato. Depois que eu despedir dele, eu estou vindo aqui para te seguir, para nós ver o que nós vamos fazer, o que nós vamos arrumar nessa jornada. Aleluia. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabe o que fiz contigo. Nem precisou explicar, né? Nem precisou de passar o relatório, pastor Samuel. Nem precisou. O que eu aprendo com isso, irmãos? Pastor Samuel está numa empreitada, num novo desafio. E ele é o nosso pastor a partir de quinta-feira, vamos dizer assim. Desde então, pastor Samuel é o nosso pastor. Aleluia. E às vezes tem responsabilidade que chega na nossa vida, que nos assombra, que nos assusta. E de repente nós sentimos um pouco que acuar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tanto para o pastor Samuel, quanto para mim, quanto para nós que estamos aqui, irmãos. Aqui eu estou falando na área ministerial, porque Elias parecia que estava sozinho. Mas Elias não precisou de desgastar as suas energias para tentar arrumar alguém para ajudar ele no ministério. Só dele jogar a capa, o homem já entendeu tudo o que estava acontecendo. Porque Elias vira para ele e fala assim: olha, vai, despede lá do seu pai e da sua mãe e volta, porque você já entendeu bem o que é que eu fiz contigo. Sim, por que ele fala isso? Porque antes de Elias chegar, o próprio Espírito Santo já estava preparando o caminho. O próprio Espírito Santo já estava trabalhando a favor de Elias. Eu não sei se você entendeu, mas antes que você chegue, ou antes que você tente fazer alguma coisa, se você crê na provisão de Deus, Deus já está trabalhando no cenário, Deus já está trabalhando ao seu favor, Deus já está preparando a atmosfera para você ser abençoado. Oh, aleluia, glória a Deus. Provisão não é algo que ficou na teoria. Provisão é algo que a igreja vive na prática. Provisão não é coisa do Velho Testamento e nem do Novo Testamento. Provisão é coisa do século 21. A igreja de Jesus Cristo está habilitada para viver as maiores provisões que Deus tem para a sua igreja nos dias de hoje. Só quem acredita nisso, levante as mãos e dê glória a Deus. Aleluia. Aconteça o que acontecer, eu não vou deixar de acreditar na provisão do Deus que cuida da sua igreja. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria muito de continuar, mas eu não posso. Mas eu quero deixar uma palavra dada ao Espírito de Deus pelo ministério do apóstolo Paulo. Está no livro de Coríntios. Tem projeção na tela hoje ou não? Ah, meu Deus, essa tecnologia aqui é de Deus. Está ali. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Glória a Deus.
E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Meu Deus. Isto, irmãos, eu quero resumir a provisão para os dias de hoje em uma só palavra. Você não precisa de ter muita coisa materiais. Você não precisa ter conta bancária recheada. Mas se tiver também não é ruim não, viu, irmãos? Amém? Pode ter, que não é pecado nenhum, né, pastor Samuel? Se quiser fazer pix um para o outro, pode fazer também. Pode abençoar os irmãos, que é de Deus. Mas o que eu quero dizer é que não se firme na sua conta bancária. Não se firme na situação econômica que os governos vêm oferecendo. O que eu quero dizer é que não é as coisas materiais que vai fazer você viver a provisão de Deus nessa terra. Só tem uma coisa, diga comigo uma coisa, que faz você desfrutar da providência de Deus. Sabe qual é? Está ali, ó. Essa palavrinha aqui, ó. Seu braço é curto, não chega lá não. Graça. Graça. O que vai fazer você viver grandes experiências nessa terra é a graça de Deus em seu favor. Se você se submeter ao amor de Deus e aceitar a graça de Deus sobre a sua vida, Ele vai fazer você abundar em tudo e ter suficiência em tudo, e toda obra que você vai fazer vai ser coisas abundantes no nome de Jesus. A graça de Deus foi dada para a igreja para viver a provisão de Deus. Você acredita nisso? Levante as suas mãos e diga glória a Deus. Levante sobre os teus pés e viva a experiência. Deixa Deus agir no teu coração e passa a viver o poder e a graça de Deus fluindo sobre a tua vida. Amém? Amém, irmão? Corre aqui, Livel. Corre aqui no nome de Jesus.